Muito boa tarde, quero cumprimentar todos que estão aqui da galeria, povo da cultura, que estão aqui reivindicando seus direitos, e é muito positiva a participação de vocês, todos que nos assistem pela TV Câmara São Paulo, leitores, Diário Oficial, pares presentes. Vou usar esse espaço aqui, presidente, para falar um pouco sobre algumas demandas que foram enviadas para as secretarias, para as subprefeituras, das regiões periféricas de minha atuação na cidade de São Paulo, porque hoje nós vamos votar o orçamento da cidade em primeira votação. E eu já quero antecipar aqui que meu voto será contrário. Sim, será contrário. É natural, né? Mas eu quero explicar, inclusive, a razão de ser contrário. Depois de trabalhar todo ano, encaminhar tantas demandas, crescer a estimativa do orçamento da cidade de São Paulo, na casa de quase 15%, recebemos a peça orçamentária oferecida pelo Executivo, ou seja, pelo prefeito Bruno Covas, a Câmara aqui para discutir um pouco isso e tentar ajustar, percebemos o seguinte, em que pese o aumento, essa estimativa da peça orçamentária, no ponto de vista geral da peça orçamentária de 15%, na periferia há um decréscimo na mesma proporção para toda a periferia da cidade de São Paulo, as subprefeituras das regiões periféricas, praticamente quase que todas elas têm um decréscimo no orçamento. É o que oferece aqui o Executivo ao Legislativo para discutir. Aumenta a proposta orçamentária na área nobre da cidade de São Paulo, nos Jardins, Morumbi, Pompeia, Perdiz, Lapa e etc. E contrapartida reduz em toda a periferia. Ou seja, é uma redução considerável de 4%, 10%, 15% e aí por diante. Então não tem razão para mim, vereador Senival Moura, eu tenho certeza que a bancada do PT também votará contrário, como tantos outros votará contrário, porque nós reivindicamos mais investimentos para a região periférica, que é justamente quem mais precisa de recurso público, que mais precisa da mão do poder público neste momento, e o poder público vindo na contramão, ou seja, inversão das obrigações. Vamos priorizar a elite mais uma vez, em detrimento da maioria absoluta da cidade de São Paulo. Com vocês da cultura não é diferente, eu sei que vocês estão reivindicando um percentual aí, que não é muita coisa. Eu participei de uma audiência pública, que vocês falaram e apresentaram sugestão, eu não sei de que forma essas sugestões chegaram, eu não sei se o relator acolheu boa parte delas ou não, ainda vamos saber, mas pelo que visto, não foram acolhidas na peça orçamentária, então terão problemas também. Se falarmos um pouco sobre o sistema de transporte da cidade de São Paulo, a situação é gritante. E quando é gritante para o sistema de transporte, vai sobrar para o bolso do trabalhador, porque a proposta de redução para o subsídio do sistema de transporte da cidade é exatamente cerca de 14%. Na mesma proporção que cresce o orçamento da cidade de São Paulo, a sugestão do Executivo é que reduza o investimento para subsídio. Ou seja, só tem duas alternativas aí. Aumentar a passagem para o usuário. Ou seja, o trabalhador que paga uma tarifa hoje, que já é altíssima, de R$ 4,30, se levarmos em consideração a média do salário do trabalhador, pagar R$ 4,30 de tarifa, é uma tarifa altíssima, pode pagar no próximo ano uma tarifa mais alta ainda, porque é R$ 1 bilhão que falta para poder você manter o sistema de transporte, ao menos da forma que está hoje. Isso é uma sugestão. E a segunda, que é mais grave ainda, é redução da frota. Vai reduzir frota na cidade de São Paulo, porque se você tem hoje, especialmente nos horários de pico, hoje não tem mais sobreposição, ninguém mais fala em sobreposição no sistema de transporte da cidade de São Paulo, mas fala em redução de frota. Mas como é que você vai reduzir a frota se a frota que tem não dá conta de transportar os trabalhadores diariamente, especialmente, melhor dizendo, em horário de pico, horário das
4 da manhã às 8 da manhã e das 16 às 21 horas, que os ônibus andam superlotados. De duas uma, ou terá que rever isso daí, ou terá que reduzir a frota da cidade de São Paulo ainda mais, senhor presidente. Ou seja, causando um prejuízo muito grande para a população, para os trabalhadores, melhor dizendo, da cidade de São Paulo. E dessa forma, não dá para nós voltarmos um orçamento que traz prejuízo a todo e qualquer trabalhador dessa cidade, inclusive vocês da cultura. Muito obrigado.